Meu Deus do céu. Passou rápido, irmãos. Passou rápido, né? E para vocês que já estão mais velhos, pior ainda, né, irmão? Passa mais rápido ainda, eu não. Quanto mais velho a gente fica, parece que mais rápido o tempo passa. É assim ou não é, irmãos? São tantos afazeres, tantas coisas para realizar, e a gente às vezes não percebe, né? A Bíblia diz que os dias passariam tão rápido nos últimos dias, né? E a gente está vivendo isso. A gente parece que não consegue nem mais contar o tempo, pela rapidez que nós estamos passando. Final de ano é uma época boa, dar presente, ganhar presente, relembrar o que a gente fez. E dezembro também é uma época que nós como igreja e o mundo inteiro tira para falar de Jesus. E glória a Deus por isso, irmão. Que o mundo para, querendo ou não, para celebrar o nascimento do nosso Cristo, do nosso Jesus. E eu queria começar esse mês de dezembro uma série de mensagens que vai terminar no dia do nosso musical de Natal. Anote aí, dia 21 de dezembro, o nosso musical de Natal vai ser incrível o que Deus vai fazer aqui. E eu queria falar um pouquinho sobre Ele, sobre o nosso Jesus. E eu intitulei essa série de mensagens como Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Alguns olham para Jesus e olham para as coisas e eles têm medo. Eles têm medo de Jesus porque não entenderam que Ele também é um Deus de amor, apesar de ser fogo consumidor. Algumas pessoas, elas olham para Jesus e não têm o mesmo entendimento que nós temos como cristãos. E hoje eu quero que você saia daqui essa manhã entendendo que Jesus é o Filho de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 17. Mateus 16, versículo 13 ao 17. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus: quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Pai, essa é a tua palavra, e nós nos movemos pela tua palavra. Essa manhã nós te pedimos, fale mais uma vez conosco, Pai. Uma palavra rema, uma palavra específica, uma palavra direcionada para este povo e para este culto, Senhor. Que a tua palavra seja verdade em nós, Pai. Que nós consigamos trilhar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Movimente, que o teu Espírito Santo se mova sobre este lugar. Enquanto falamos de quem o Senhor é, nós pedimos, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Você pode celebrar mais uma vez pela palavra de Deus, aleluia. Irmão, eu dei uma pesquisada o que é que as outras religiões falam de Jesus, e a gente entende que todos eles reconhecem Jesus como Jesus, um homem que veio, pregou a palavra. No islamismo, Jesus é considerado um profeta, um grande profeta, um profeta que tinha um grau super elevado, que preparou o caminho para vir o profeta deles que viria. No judaísmo, para os judeus, Jesus tem uma figura histórica, uma figura de um pregador, não como o Messias que nós como conhecemos, mas como alguém que também pregou a palavra. No espiritismo, Jesus é entendido como um espírito evoluído, que reencarnou várias vezes e conseguiu este local grande, sabe? Conseguiu se assentar no lugar elevado, porque reencarnou várias vezes. No hinduísmo tem tantas coisas, mas chamam até Jesus de um avatar ou de uma ilusão, chamam ele de um guru, chamam ele de um secretismo, apenas acreditamos, mas não existe. No budismo, ele é apenas uma figura ética que cumpriu todas as regras e pode agora liderar as pessoas. Tem uma religião que chama Bahá'í, que diz que Jesus era apenas uma evolução de um homem que carregava um espírito que não sabe qual é. Há poder no sangue de Jesus. Nas religiões afro-brasileiras, por exemplo, no nosso Brasil, Jesus era entendido sim como um homem de autoridade, um homem de poder, mas comparado a outros espíritos, apesar de ser entendido como um espírito de luz. Tem uma religião, irmão, muito histórica, muito respeitada
muito na parte miroísta, como é que a gente fala? Oriente Médio, que diz que Jesus foi uma figura histórica reconhecida, mas só ficou no papel. Só no papel. E tem o ateísmo, que diz que Jesus é uma loucura da cabeça dos crentes. Tem mais um louco aí? Só 5. O resto tomou o Gardenal, tá bem. Tem mais doido aí, meu irmão? É assim que eles olham para nós, porque nós acreditamos no nosso Cristo. E aí, isso não é de hoje. Desde a época de Jesus, as pessoas falam quem ele é, isso, ele é aquilo, ele é outro. E o próprio Jesus queria saber o que eles estão falando dele. E é muito legal que o lugar que Jesus está, em Filipe de Cesareia, era o lugar mais ateu que existia naquela época. O culto era feito ao imperador, por isso que chama Filipe de César. Era o lugar mais ateu que celebravam a César. Jesus vai parar no lugar mais ateu para perguntar por que os discípulos acham que ele é. E eles começam a dizer: Senhor, uns dizem que tu era Elias, outros dizem que tu é tal e tal. E ele para: peraí, o que eles dizem não importa, mas e vocês que caminham comigo todos os dias, o que vocês dizem que eu sou? Eles lá fora, a gente vai mudar eles em nome de Jesus. Alguém mais? Vão pregar o evangelho. Mas e nós que caminhamos com ele? Será que nós entendemos verdadeiramente quem Jesus é? Alguém foi mudado por Jesus Cristo aí? Alguém teve a vida transformada? Precisa entender quem Jesus é, meu irmão. E esse mês de dezembro a gente vai entender isso. E como primeiro entendendo que ele é o Filho de Deus. Quando Pedro vai dizer para ele: tu és o Cristo. A palavra Cristo significa ungido, separado, escolhido. Meu irmão, Jesus não foi criado por Deus, ele sempre coexistiu, porque no céu não tem tempo, e glória a Deus por isso. No céu não existe o princípio e fim, não, tudo está em Deus. Jesus coexiste com Deus. Quando a Bíblia diz que ele é o Filho unigênito, está dizendo que ele sempre existiu com Deus, e é o Filho único, que sempre caminhou com Deus. Quando Pedro está dizendo: tu és o Cristo, tu és o ungido, está dizendo: tu é rei, tu é sacerdote, tu é profeta, tu é juiz, e não tem ninguém que é igual ao Senhor. Ele não é um ungido como Samuel foi ungido, como Davi foi ungido, meu irmão. Estou falando do ungido, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Primeira coisa que tem que entender: ele tem todo o poder nos céus e na terra. E deixa eu já liberar uma palavra para alguém essa manhã. Aquilo que você precisa, aquilo que você busca, aquilo que o Senhor, só ele pode fazer. Levante a tua mão, porque o ungido pode fazer ao teu respeito. O ungido de Deus. Isso aqui é muito lindo, meu irmão. Isaías 9:6 fala que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não tem ninguém igual a ele, meu irmão. Ninguém. Entronizado, adorado. Jesus Cristo como ungido, ele veio trazer as boas novas. Alguém um dia recebeu essas boas novas de salvação? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ele veio curar os quebrantados de coração, libertar os cativos e oprimidos. Alguém foi liberto também um dia? Oh meu Deus, o Senhor nos libertou um dia, Juarez. Ele nos tirou da vida que nós vivíamos. O ungido podia fazer, e ele fez por você. Mudou a tua vida. Tem gente que não gosta nem de lembrar de onde veio, amém ou não amém? Não gosta nem de lembrar. Ele veio libertar os cativos, e ele veio proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós não somos mais agora cativos do inferno, do pecado e nem da morte. Hoje nós somos e vivemos o ano aceitável, o ano preparado do Senhor. E eu libero sobre a tua casa não vai caminhar cativa. Teu casamento não vai caminhar cativo. Oh, deixa eu profetizar: tuas finanças não vão caminhar cativas. A tua saúde não vai caminhar cativa no nome de Jesus. Porque ele veio, quem é ele? O Cristo, o Filho de Deus. Lucas capítulo 4 versículo 18, ele falou assim: e o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele é ungido. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Aonde Jesus chega, alguém já ouviu isso aqui? Alguma coisa acontece.
E eu declaro que o ungido está chegando na tua casa. Esse mês de dezembro será um ano do domínio de Jesus Cristo sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua história, no nome de Jesus. Porque Ele é o ungido de Deus. Ele tem autoridade. Agora no viradão, os pastores dessa casa vão receber o óleo do nosso pastor regional, serão consagrados. Isso dá a eles uma autoridade espiritual. Eles são ungidos, mas Jesus é o ungido. Meu Deus, você imagina a autoridade que Jesus carrega, meu irmão. Eu sou da época que tudo que a gente precisava, a gente dizia: há poder no nome de Jesus. Ele é ungido, meu irmão. Clama por Ele, porque Ele pode fazer. Amém ou não amém? Dá uma glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 1, 20 fala assim: que dele vem o sim e o amém. Ele pode fazer ao teu respeito, porque Ele é o ungido. Você está entendendo que é o teu Jesus? Pastor, mas eu tenho uma causa na justiça. Ele é ungido para resolver. Pastor, mas eu fui desenganado pelos médicos. Ele é ungido para te curar. Pastor, mas não tem como. Ele é ungido para fazer isso aí. O Espírito do Senhor está sobre ele. Dele vem o sim e o amém. Pode liberar mais uma palavra? Vai, que eu estou à vontade de pregar. Aleluia. Jesus vai confirmar coisas na tua vida este mês, no nome de Jesus. 3 pegaram, eu vou dizer de novo. Jesus vai confirmar coisas na tua vida no nome de Jesus. Coisas que estavam paradas, coisas que não moviam, coisas que não aconteciam. Vai pegando isso aqui, meu irmão. É culto e não é clube social. Jesus vai confirmar coisas na tua vida este mês. Mas por que este mês, pastor? Porque às vezes Jesus espera no final. Ele te segura, te aperta, te amassa, mas Ele é o ungido. Ele pode entrar nessa situação. Levante a mão que eu estou profetizando sobre alguém. Dele vem o sim e o amém. Ele tira a tua causa da mão do advogado, Ele tira a tua causa da mão do médico, e Ele diz: eu sou ungido, eu vou confirmar esse negócio. Ele pode, meu irmão. Ele pode. Oh Jesus, tá ouvindo Jesus falar? Eu estou ouvindo, aleluia. Oh glória, tem paz pentecostal ali. E Pedro continua dizendo: tu és ungido, oh ungido. E ele vai dizer que nós vamos pregar: o Filho do Deus vivo. Naquela região, naquele lugar, tinha muitos deuses. Por isso que Mateus, porque Mateus está escrevendo para os judeus, ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu podia ter colocado ponto, mas ele vai dizer: Filho do Deus vivo, para saber que não é qualquer Deus, é o Deus vivo. Tem olho e enxerga, tem ouvido e ouve, tem mão e move, tem perna e anda. Este é o Deus vivo, aleluia. Não é qualquer Deus, é o Deus vivo. Você precisa entender quem nós estamos servindo, meu irmão. Deus vivo. Ele é um Deus eterno, não foi gerado nem foi criado. Ele é o Todo-Poderoso. Se Jesus é o Filho deste Deus, Ele também é o Todo-Poderoso. Ele também está vivo. Morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. Ele é a fonte da vida, aleluias. Um Deus vivo, meu irmão. A gente precisa entender quem eu estou servindo. Não é qualquer Deus. Não é qualquer Deus. É o Deus Todo-Poderoso, e Jesus é esse. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é o nosso Jesus, um Deus vivo. Um Deus que se manifestou, mas Ele é vivo. Eu amo isso aqui, irmão. João 1,14. Tem alguém que gosta de Bíblia aí? João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus vivo caminha entre nós hoje, meu irmão. No culto como esse, na 215 da Milton Street em Leominster, Massachusetts, Ele está neste lugar porque Ele é vivo. Ele não veio por causa de gente rica nem de gente pobre. Ele veio por causa da graça dEle que foi revelada em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele nos visita neste lugar porque Ele é vivo.
Ele te visita na tua casa, Ele te visita no teu trabalho, Ele te visita na tua escola, porque Ele é vivo. Oh meu Deus, que revelação linda que Pedro tem, meu irmão. Que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E aí quando Pedro diz isso, né, irmãos? Pedro, quem lembra como é que era Pedro na Bíblia? Pedro era 8 ou 80, né? Ou ele cortava a orelha ou ele saía correndo, aleluia. Era 8 ou 80. Pedro talvez, agora eu poquei, né? Agora eu sou a última Coca-Cola do deserto. Aí Jesus olha para ele e fala bem assim: isso que você está dizendo não vem de você, desce. Foi o Pai quem te revelou. Deixa eu falar uma coisa, a gente só entende quem Jesus é por causa da revelação que Deus nos dá. Como homens nós caminhávamos longe. E quantas vezes ainda na presença de Deus, quantas vezes o Espírito de Deus tem que vir falar com a gente: não faz isso, não fala isso. Opa. Alguém mais? Só congrega anjo na Lagoinha Léus. Alguém mais? Não responde. É assim ou não é? Sabe o que é lindo? É que o próprio Pai decidiu se revelar a nós. O próprio Deus decidiu se revelar a nós. Eu não vou adiantar o sermão, já vou falar sobre isso. Mas a gente precisa entender que é o Pai quem revela Cristo a nós. Eu amo ouvir testemunho de gente que estava perdido. Eu ouvi uma vez de um menino que estava dentro de um baile funk. Eu sou do Rio de Janeiro. Dentro do baile funk, e ele ouviu uma voz dizendo: sua mãe está orando por você, volta para casa que aqui não é o seu lugar. Oh glória. Alguém mais? Um dia já foi assim com você? Estava no lugar perdido, não esperava que Deus ia te alcançar. Deus foi lá onde você estava, falou com você e te trouxe para perto. Alguém mais foi trago para perto? É isso. O Pai decidiu se revelar a nós. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele quem nos convence do pecado e do juízo. Louve a Deus, meu irmão, essa manhã, porque o próprio Deus decidiu se revelar a você, decidiu mostrar quem é Jesus a nós. O Espírito Santo ensina e nos lembra de quem é Cristo. Posso liberar mais uma palavra para a tua vida? Todas as vezes que você tentar fugir, o Espírito de Deus vai te trazer para perto. Todas as vezes que vierem confusões na sua mente, eu declaro no nome de Jesus. Todas as vezes que as friezas tentarem vir controlar o teu coração, todas as vezes que o diabo gritar: para, larga esse Deus, Deus não existe, esse negócio não existe, isso é uma balela, levante as tuas mãos. O Espírito de Deus vai te trazer para perto. E talvez alguém aqui entrou essa manhã dizendo: eu já não acredito mais, eu já não consigo crer, porque é tanta luta, é tanto problema, é tanta dificuldade, dá certo para A, mas não dá certo para mim. O Espírito de Deus vai te lembrar de quem Jesus Cristo é. Ele é o Cristo ungido, Filho de Deus. E deixa eu liberar sobre a tua vida, agindo Deus, ninguém vai impedir no nome de Jesus. O Espírito de Deus te traz para perto hoje. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, operando sobre nós. Ele está trazendo gente para perto aqui hoje. Ele está trazendo gente para perto aqui hoje. Jesus está dizendo: olha, quem te revelou foi o Pai. O Pai quer você perto, meu irmão. Pastor, o senhor não sabe onde eu ando. Deus está dizendo: eu te quero perto. Pastor, o senhor não sabe o que eu faço. Deus está dizendo: eu te quero perto. Oh meu Deus, o Espírito de Deus está aqui. Lembra essa? Vai lá. De Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor.
Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Jesus fala para ele assim: olha, não foi nem carne nem sangue. Sabe por quê? Não tem nada que nós possamos fazer que pudesse agradar a Jesus. Você pode morar nessa igreja, morrer de trabalhar aqui dentro, ainda assim não será suficiente por causa da revelação de Cristo. Ele está dizendo: não foi carne ou sangue, mas o Pai que decidiu se revelar. Isso é uma obra do Espírito de Deus. É uma transformação da morte para a vida. É o que Jesus está fazendo na vida de alguém essa manhã, trazendo da morte para a vida no nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Aí ele diz uma outra coisa. Está preparado para ouvir isso aqui? É a primeira vez que a palavra eclésia ou igreja vai aparecer na Bíblia. Até então era uma luz, era um tabernáculo, era outras coisas. Mas vai aparecer a palavra igreja. Ele vai dizer: tu é Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Uma coisa que Jesus é para nós: a nossa rocha inabalável. É por isso que a tua casa não cai, porque tu está firmado na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou dizer de novo: é por isso que a tua família está de pé. É por isso que tem muita coisa que você pensou, acabou, Deus está dizendo: eu estou sustentando, porque está firmado na rocha que é Jesus Cristo. Ele diz que ele é a pedra angular, ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele é a pedra provada, preciosa, de esquina e firme. É Ele. Ele é o fundamento da igreja. Essa igreja está firmada em Cristo Jesus, meu irmão. Nós não seguimos homem, amém ou não amém? Seguimos a Jesus Cristo. E vocês caminham aqui nessa igreja muito tranquilo, porque o dia que tiver qualquer direcionamento que fugir dessa palavra e que fugir dos ensinamentos de Cristo Jesus, o próprio Deus se encarrega de mudar as coisas, porque Ele é o firme fundamento deste lugar. Quem sustenta essa obra não é placa que está ali naquela porta. O que sustenta essa obra não é nome de ninguém. O que sustenta este lugar é a rocha inabalável, Jesus Cristo de Nazaré, a rocha da nossa salvação. Quem caminha com Cristo consegue entender isso, irmão, que Ele é o Senhor da igreja. Ele é o nosso Senhor. Ele falou assim: olha, e eu edificarei a minha igreja. Tem alguém que é a igreja aí essa manhã? Tem alguém que é a igreja essa manhã? Mas bate no peito com alegria e fala: eu tenho dono. Fala: eu tenho dono. Diz: eu tenho dono. Eu tenho dono. Ele está dizendo: eu edificarei a minha igreja. Ele é o cabeça deste lugar, meu irmão. Nós somos um corpo, mas Ele é o cabeça, Ele é o dono, Ele é o princípio deste lugar. E sabe o que é lindo? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Alguém veio aqui no nome de Jesus? O dono dessa igreja está neste lugar. O dono dessa igreja está neste lugar, meu irmão. Nos visita essa manhã. Ele é o dono, Ele é o construtor, Ele é a cabeça, Ele é a presença viva, Ele é a proteção e Ele é a vitória garantida para esta casa. É Ele, o Filho do Deus vivo. Uma outra coisa que Ele fez, eu estou correndo: Jesus venceu a morte e o inferno em nosso favor. Ele continua dizendo para Pedro: olha, tu é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, através da rocha que sou eu. E ele diz: e as portas
do inferno não prevalecerão contra ela. Levante as suas mãos que eu tenho uma palavra para você. 1 João capítulo 3 versículo 8 diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Deixa eu dizer, Satanás não tem poder contra a tua vida, o diabo não tem poder contra a tua casa, contra a tua família, contra as tuas finanças, contra a tua saúde. Levante a tua mão e comece a declarar: Jesus já venceu por mim. Comece a dizer: Jesus já venceu por mim. Aleluia. As portas do inferno não resistirão. Eu amo 1 Coríntios 15:55, onde está a morte, a tua vitória. A morte não tem mais poder sobre nós, meu irmão. Se a gente partir hoje, a gente vai encontrar com Jesus Cristo. Alguém mais? É isso. Onde está a morte, a tua vitória? Né? Onde está o inferno, o teu agrilhão? Não tem mais, acabou. Acabou, meu irmão. Jesus Cristo venceu por nós na cruz do Calvário. Você está entendendo que é o teu Jesus? Comprou a chave da vitória. O último inimigo que nós vamos enfrentar é a morte. Não tem como correr. Ontem partiu um pastor muito conhecido das Assembleias de Deus, e eu acordei com essa notícia. Eu falei para a Nena que ele partiu, e eu fiquei sentido com aquilo. Muito jovem, 61 anos. Mas eu lembrei de uma coisa: ele está bem melhor do que nós. Ele está bem melhor do que nós. Amém ou não amém? Alguém precisa tirar um Ford Escape que está na porta da frente. Isso. Next time só solta ali, né, irmãos? Dá certo. Que eu quase não consigo nem ler. Amém? Um Ford Escape, se quiser jogar a placa ali, eu leio também. É branco, está lá na porta, precisa tirar. Os irmãos, os diáconos, me ajudem aí. E quando eu fiquei sabendo da morte dele, eu lembrei de uma coisa, irmãos. Nós também um dia passaremos por isso. Amém ou não amém? Agora, se Jesus voltar antes, a gente não vai morrer. Aleluia! Mas a morte foi vencida. Ela não tem mais poder sobre nós. Ela não tem mais poder sobre nós. Porque se ela pensa que vai vir buscar a gente para o inferno, quando a gente partir dessa terra, nós temos um destino celestial. Fala para alguém: eu vou te ver na glória. Fala para alguém: eu vou te ver na glória. Não, fala para alguém com cara de quem vai subir: eu vou te ver na glória. Tem gente que está com dúvida, misericórdia. Fala: eu vou te ver na glória. E para a gente terminar, meu irmão, Jesus, e aqui que eu queria pregar mais uma meia hora, aleluia. Ele é a revelação do Pai. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o próprio Deus encarnado. Amém ou não amém? Todas as características que nós vemos em Jesus, nós vemos no Pai. Jesus é amoroso, o Pai é amoroso. Jesus é bondoso, o Pai é bondoso. Jesus é misericordioso, o Pai é misericordioso. Irmãos, tem pessoas que, se Jesus tivesse vindo hoje e ele pastoreasse essa igreja, você não ia querer congregar. Posso falar por quê? A prostituta ia entrar, ela ia sentar, não é no banco de trás não. Jesus ia colocar aqui no reservado. Sabe o que você ia dizer? Possível que Jesus não está vendo isso. Colocou uma prostituta sentada aqui. Você não ia querer congregar na igreja de Jesus. O bandido ia entrar aqui, já uns 3 já ia correr. O bandido ia entrar aqui, Jesus ia falar com os pastores: se levanta, levanta, levanta. Chegou o traficante aqui, o mais perigoso. Está com maconha no bolso, cocaína no outro. Senta ele aqui na frente, porque ele é tão precioso quanto vocês. A mulher foi pega em adultério. O que eles queriam fazer? Apedrejá-la. Porque a igreja não tem misericórdia, mas Jesus tem. Nós somos os primeiros a gritar: taca a pedra, joga para fora, escurraça, acaba com a vida dela.
Aqui Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Pense nisso. Será que nós congregaríamos na igreja de Jesus? Muita gente não congregaria, porque não aceitaria pessoas que Jesus aceita, pessoas que Jesus decidiu abraçar e cuidar e transformar. Porque eu não acredito que tem que entrar aqui e ficar com a mesma vida, não. Tem que entrar e tem que ter mudança, porque isso que Jesus fez. Mas esse lugar é uma casa para todos, amém ou não amém? É isso. Ele é a revelação do Pai. João 14:9 fala assim: quem me vê, vê o Pai. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos tudo que Ele é o Pai. E o Pai falou assim, Jesus falou assim: eu e o Pai somos um. Somos um. Quando Jesus caminhou e tudo que Ele fez, e por isso que Ele é o Filho do Deus vivo, Ele representava Deus. Ele é a expressão perfeita de Deus. Quem é do interior sabe a preocupação que o filho tem em não desonrar o pai. É assim ou não é? Porque lá todo mundo é conhecido aqui assim, não é ou não é? Você quer o fulano, filho de ciclano, de beltrano. A preocupação. Nós como igreja, também, quando nós caminhamos, da maneira que nós vivemos, nós resplandecemos também quem o Pai é. A maneira que nós vivemos, a maneira que nos comportamos, ela vai demonstrar quem o Pai é. Por isso nós temos que caminhar de maneira diferente. Jesus foi a revelação plena. Ele foi o acesso que nós temos. E para nós terminarmos, isso aqui é muito bom, irmão. Jesus é o Filho de Deus, que nos dá acesso ao Pai. Eu vou pregar sobre só isso semana que vem. Jesus, o Cordeiro de Deus. Um dia nós não podíamos adentrar, mas hoje nós podemos por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Por causa do Filho de Deus, que decidiu vir. Eu amo isso aqui, irmãos. Ele diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Quem é Jesus? E tu vai dar um glória a Deus por isso. É aquele que está nos preparando o caminho direto ao Pai e nos levará aos céus, aleluias. E essa é a nossa alegria. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 3,36, anota pelo amor de Deus: quem crê no Filho tem a vida eterna. Se você acredita nesse Jesus que eu estou pregando essa manhã, nós temos direito à vida eterna. 1 Tessalonicenses 4,16: e o Senhor o mesmo descerá dos céus, aleluias. O próprio Jesus virá nos buscar. Cristo aparecerá, Hebreus 9,28, a segunda vez, para a salvação daqueles que o aguardam. Quem é Jesus? Aquele que veio, morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. Mas um dia, Ele voltará para buscar a sua igreja. Eu vou dizer de novo, mais um dia, Ele voltará para buscar a sua igreja. E a Bíblia diz: nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador. Alguém mais está esperando Jesus, o Filho de Deus, aquele que disse: eu vou, mas eu vou voltar. Esse é o Cristo que nós servimos, irmãos. Esse é o Cristo que nós servimos. Natal é época disso. Dezembro é esse mês para a gente lembrar disso. Quem é o Jesus que nós servimos? Alguém mais está com o coração queimando? Eu estou com o meu coração queimando essa manhã de saber quem é o nosso Jesus. Alguém mais? Ele veio, mas Ele voltará, irmãos. Ele nos garante a vida eterna. É o que Ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Você pode ficar de pé comigo essa manhã?
se Jesus perguntar para nós, no final deste culto: e para você, quem sou eu? E para você, quem sou eu? E para você, quem sou eu? Para alguns Jesus é um amuleto, só uso para espantar azar. Para outros Jesus é o 911, só uso quando eu estou desesperado, estou numa emergência. O que é Jesus para você? A Bíblia diz: Ele é o pão vivo que desceu dos céus. A Bíblia diz: Ele é a água que mata a nossa sede. Aleluias! Ele é a esperança para o aflito. Esse é o nosso Jesus, meu irmão. Aleluias! Essa manhã Jesus está dizendo para alguém: quem sou eu para você? Como é que você me vê? Como é que você me olha? Se alguém perguntar quem é Jesus, o que você tem para dizer a respeito dele? Essa manhã ele está dizendo para alguém: eu sou o Filho de Deus, o pão vivo que desceu dos céus, a água viva que mata a nossa sede, o caminho direto ao Pai, aquele que veio para mudar a nossa história. Enquanto o louvor declara essa canção, nós vamos orar juntos como igreja, agradecendo ao Senhor por essa palavra e declarando quem Jesus é. Vamos orar juntos. Pai, obrigado essa manhã por tua palavra. Obrigado porque nós estamos entendendo quem é Jesus para nós. Tu és o pão vivo, Tu és a água viva que mata a nossa sede. Tu és refúgio, Tu és abrigo, Tu és fortaleza, Tu és socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és aquele que começa e aquele que termina. Jesus, nós declaramos que o Senhor está vivo, que o Senhor tem se levantado todos os dias ao nosso favor. Declaramos que Tu és advogado, que intercede por nós diante de Deus. Nós declaramos que o Senhor é a porta e por ela nós entramos. Começa a dizer, igreja, começa a dizer quem Ele é para você. Diga: Jesus, Tu és meu Pai, Tu é aquele que cuida da minha casa, aquele que cuida da minha família. Começa a dizer: Jesus, o Senhor é tudo para mim. Jesus, Tu és tudo que eu tenho. Jesus, Tu és o meu tesouro, Tu és tudo que eu tenho. Ore, 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 ore essa manhã. Declare quem Jesus é para você. No altar de adoração, seja sempre exaltado.